1 Timóteo, capítulo 1. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Versículo 15. Iniciamos as cartas de Paulo, dirigidas não mais às igrejas, mas cartas pessoais, destinadas a irmãos na fé. Filho de pai gentil e mãe judia, Timóteo foi educado desde a infância por sua mãe e por sua avó nas sagradas letras. Dentre os contemporâneos de Paulo, provavelmente ele foi o que mais viajou com o apóstolo, tornando-se uma companhia sobremodo confortante. E sendo ainda jovem, Paulo não poderia deixar de orientá-lo e confirmá-lo na fé, para que tudo o que havia aprendido desde menino continuasse progredindo e dando muito fruto. Timóteo, que aos olhos dos judeus era considerado um bastardo, foi o exímio exemplo de que o verdadeiro filho na fé não é o herdeiro de um título religioso, mas o eleito pela herança da graça de Cristo Jesus. A confissão de Paulo demonstra o seu profundo apreço e grande consideração pelo jovem Timóteo e por todos quantos hão de crer em Jesus para a vida eterna. Além de grato pelo ministério que lhe foi confiado, Paulo confessou a sua indignidade ao chamado de Deus, pois que era blasfemo e perseguidor e insolente. Seu título de doutor da lei e sua privilegiada instrução religiosa, portanto, não teriam nenhuma razão de ser, não fosse a sua experiência pessoal com Jesus. Paulo precisou ficar cego para enxergar, e foi quando seus olhos se abriram para contemplar a transbordante graça de nosso Senhor, com a fé e o amor que há em Cristo Jesus, que compreendeu que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, e olhando para dentro de si, declarou-se o principal dentre eles. É por esta mesma razão que Deus concede misericórdia aos que julgamos como casos perdidos. Foi por esta mesma razão que Cristo conviveu com publicanos e pecadores, porque a sua graça os atraía. Lucas capítulo 15, versículo 1. Jesus exalava amor e, ao mesmo tempo, declarava as verdades de sua palavra. A lei que o povo ouvia da boca dos mestres da lei era a mesma que ouvia da boca do Salvador. A diferença estava em que aqueles declaravam a lei com a finalidade de acusar os que julgavam estar perdidos, e Jesus lhes apresentava a real finalidade da lei. O cumprimento da lei é o amor. Romanos capítulo 13, versículo 10. Quando Paulo disse que a lei é boa, e logo após que não se promulga lei para quem é justo, confirmou a fiel palavra e digna de toda aceitação, de que Cristo veio salvar os transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas e matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros e a todos que se opõem à sã doutrina. Jesus assumiu sobre si todos estes pecados e os encravou na cruz, a fim de nos oferecer a cura para todos eles. Ninguém que pratica tais pecados entrará no reino dos céus, mas todo aquele que os confessa e os abandona serão perdoados e salvos. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João capítulo 1, versículo 9. Ao expor o naufrágio na fé de Himeneu e Alexandre, Paulo não tornou público os pecados destes, mas falou do que a igreja já estava ciente. A expressão "os quais entreguei a Satanás" não se refere à rejeição a esses irmãos, mas ao respeito pelo livre-arbítrio deles. Assim como o Pai permitiu que o filho pródigo seguisse o caminho que escolheu para si, Deus não nos impede de viver em pecado e espera pacientemente que os terríveis resultados de nossa insanidade nos façam cair em si e voltar para o lugar do qual nunca deveríamos ter saído.
Leia Lucas capítulo 15, versículos 17 ao 18. Aos que estão segurando firme na esperança adventista, o Senhor diz: Este é o dever de que te encarrego, ó filho, ó filha, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate, firmada nelas, o bom combate, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Mas o Senhor ainda possui ovelhas e dracmas que ainda precisam ser encontradas, e filhos pródigos que ainda precisam cair em si e voltar para os braços do Pai. Quem sabe muitos Himeneus e Alexandres que estão sofrendo os castigos de suas más escolhas, mas que no devido tempo, como Paulo, através de uma grande queda, terão um encontro com Jesus, que mudará para sempre as suas vidas. Que Jesus reine em nosso coração e que o Espírito Santo faça de nós verdadeiros filhos na fé. Oremos, amados. Pai de bondade, graças te damos por nos amar a ponto de enviar teu Filho unigênito para dar a vida por nós, pecadores. Graças te damos porque a tua misericórdia nos alcança a cada dia, nos oferecendo o teu perdão e a tua graça transformadora. Graças te damos pelo teu Espírito, que luta por nós, mesmo que por vezes nem peçamos por isso. Graças te damos, pois o Senhor veio ao nosso encontro, e assim o faz todos os dias, e não desiste de nós. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Vigiemos e oremos. Bom dia, verdadeiros filhos na fé. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.